Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Stallone Ribeiro e aqui é mais um Revista CFM na 95.9, sua melhor companhia, mas também no Bisbe Notícias, nosso canal de comunicação na internet, na palma da sua mão. E hoje uma entrevista super especial sobre reforma tributária, as mudanças nos impostos do Brasil e os impactos ou mudanças também nos municípios. E nada melhor do que nossa grande autoridade pé vermelho, paranaense de Cambé, nosso deputado federal, Luiz Carlos Rauli. Tudo bem, deputado? Bem-vindo à CFM e ao Bisbe Notícias. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Stallone, né? Como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como queira, a qualquer hora que estarão assistindo esse nosso vídeo, que ficará disponível nas suas redes, né? E também eu vou colocar nas minhas redes, para esclarecer a população do Paraná, né? Os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, né? Empresários, empresárias, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes e professores. Estou aqui à sua disposição. Que legal. Deputado Rauli, né, é experiente. O pessoal acha que o doutor Rauli é um pai da reforma tributária, porque faz muito tempo que o senhor dedica a esse assunto, né? Foram praticamente aí muitos anos de luta e até que enfim conseguimos, né, dar um passo importante na história do Brasil. Como que foi a construção da reforma tributária? Deu muito trabalho São mesmo? Por favor. muito. Então, eu mesmo tenho mais de 35 anos, né, de luta, pela reforma tributária. Desde que eu era vereador e prefeito de Cambé, já participava das marchas da Brasília pela maior participação dos estados e municípios, né, no bolo arrecadatório nacional. E conseguimos, né? Naquele período que eu fui prefeito, eu liderava a MEPAR, Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, eu tinha grande influência na Associação dos Municípios do Paraná, e conseguimos nas marchas da Brasília, inclusive, né, muitas conquistas, né, aumentando a participação relativa da arrecadação nacional. E na Constituinte, eu já era secretário de Estado da Fazenda, 87 e 88, do Álvaro Dias. Eu era bem novo, tinha 36 anos, tinha sido prefeito de Cambé por 4 anos, então eu tinha experiência municipal, um grande, né, me tornei um municipalista convicto e passei a trabalhar no estado do Paraná com o grande governador Álvaro, que foi, sem dúvida, o maior governador da história do Paraná, para trás e para frente, né, até hoje. E lá eu conheci o modelo tributário alemão, num convênio que eu fiz com a Secretaria de Fazenda de Berlim, a Secretaria nossa do Paraná com a de Berlim, e trocamos de experiência, e eu mesmo estive na primeira comitiva, estive em Berlim por 12 dias, aprendendo e estudando, debatendo, né, com o fisco alemão, que é o país, né, mais rico da Europa, né, Europa Ocidental. E aí nós aprendemos que o Brasil não tinha um imposto único na base do consumo. Nós tínhamos o imposto patrimonial, igual aos outros países, IPTU, IPVA, ITR, ITCMD e ITBI. Esses tributos se repetem em todos os países do mundo, né? São iguais. Só a dosagem da carga, que no Brasil é um pouquinho menor do que os outros países. A segunda base tributária é das rendas e proventos de qualquer natureza, e o Brasil tinha, né, o seu imposto de renda, e depois da Constituinte criou uma contribuição social sobre o lucro líquido, que é um imposto de renda disfarçado para não dar partilha para estados e municípios. Então, tinha um imposto de renda que, né, pessoa física e jurídica, que todos nós agora estamos declarando o imposto de renda, terão 43 milhões de brasileiros e brasileiras que estarão declarando. Mas só que na base do consumo, que é a terceira e última base tributária, o Brasil não tinha um modelo igual ao da Europa. O Brasil tinha um modelo completamente diferente. Lá eles tinham um imposto único nacional, destino, uma alíquota por fora, chamado IVA, Imposto de Valor Agregado. E aqui nós tínhamos, na base do consumo, um imposto para serviço, chamado ISS do município, um imposto de bens, que para o Estado chamado ICMS, de circulação da mercadoria, e os impostos federais, né? IPI, PIS, COFINS, todos esses impostos da mesma base, que poderia ser trocado por uma cobrança única nacional. Bom, veio a Constituinte e nós, como secretário da Fazenda, lutamos por maior partilha para estados e municípios. Eu
eu era bem jovem, tinha 36, 37 anos, né, de idade, imagine, né? E com todo o vigor, nós, do secretário de Fazenda, e principalmente eu que tinha sido municipalista e prefeito, conseguimos angariar, conseguimos, na Constituição do Constituinte, uma partilha muito maior do imposto de renda do IPI. Você sabe que os estados e municípios recebem uma quota parte do IPI, do imposto de renda, através dos fundos de participação. Bom, nesse momento da Constituinte, o IPI, o imposto de renda, era 32% do fundo, dos dois fundos. Nós conseguimos elevar o fundo de participação de 32% para 47% do imposto de renda, hoje é 50%, metade do imposto de renda vai para os fundos municipais e estaduais, para os municípios e estados, e 57% do IPI, e hoje é 60%. Então, e tiramos do governo federal os impostos únicos. Tinha lá imposto único de minerais, de transporte, de energia elétrica, de telecomunicações, né, e de combustível. E esses impostos saíram da mão do governo federal e passaram para dentro do ICMS. Então, nós impusemos uma vitória, uma derrota no governo federal e uma grande vitória para os municípios. Só que dali para cá, já se passaram mais de 30 anos, o que era ruim, o sistema tributário brasileiro, ficou pior, ficou muito, muito pior. Com isso, o crescimento da arrecadação daquele ano de 88 para cá, ela saltou de 23% para 33%, cresceu 10% do PIB, R$ 1 trilhão, e o governo federal ficou com ele essa arrecadação. Então, e com isso piorou o sistema tributário brasileiro, que é ao ponto de hoje ser, em 190 países, né, pesquisados, o Brasil ocupa o desonroso 184º pior, 184 lugar em 190 pior sistema tributário do mundo. Bom, com isso impactou os negócios. Então, o mau sistema tributário, o que ele influencia? Ele mata os negócios, as empresas, mata os empregos, né? Passamos a ter desemprego crônico, subempregado, desalentados, milhões, né? Não só esses milhões que a pesquisa IBGE fala, mas tem o dobro, o triplo com pessoas desalentadas. Tá? Chega a 25 milhões de pessoas que não têm nenhum tipo de emprego. E com isso, a mortalidade de empresa, os salários baixos, porque a tributação é alta em cima dos salários, e o poder de compra da família prejudicada, porque os impostos acabam sendo descarregados, todo ele no consumidor final. Com isso, a economia brasileira estagnou. Ela parou de crescer como vinha crescendo do começo do século XX, 1900 até 1980. Nós tivemos 50 anos de crescimento a 6,3% ao ano. Cada 15, 16 anos, a gente dobrava o PIB brasileiro. Nos últimos 42 anos, de 81 para cá, o nosso crescimento caiu para uma média de 2% ao ano e está levando 50 anos para dobrar o PIB. O que a gente dobrava em 16 anos, deixamos de ter esse crescimento, por isso que o Brasil deixou de ser um país rico. Então, no coração desse problema está o sistema tributário, porque é ele que está dentro dos preços. Então, quando ele fala, mas o que é o cidadão? Tem a ver com o imposto, que essa reforma tributária que o Raul tanto fala há tantos anos, é que o sistema tributário, os impostos, eles são embutidos pelas empresas, né? E as empresas que são encarregadas de tributar e arrecadar para o governo põem dentro do preço final. Então, toda a mercadoria, bem e serviço comprado pelas famílias, por todas as famílias, está lá embutida uma carga tributária estúpida. Que eu calculo que só desses 5 impostos, ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, tem uma alíquota de mais de 40%. Então, nós queremos, primeiro, derrubar essa alíquota para 25% média. Já é um ganho para o consumidor. Antes disso, eu quero falar do Simples e Super Simples. Eu sou o pai do Simples, Super Simples do Brasil também. Em 1996, começamos a fazer o primeiro Simples federal. E em 2006, eu fiz o Super Simples, que hoje atende quase 8 milhões de micro e pequenas empresas e 15 milhões de autônomos que se transformaram em MEI, microempreendedor individual. E é responsável pela geração de 75% dos novos empregos do Brasil. Essa é a minha grande experiência que eu tive no Congresso como deputado federal, estou no 8º mandato. E também tive
a honra de ser o relator da lei de exportação, desonerando as exportações de produtos naturais, in natura elaborado, exportação de soja, milho, trigo, carne e ferro e essas coisas, e fez do Brasil o maior exportador hoje do mundo. O Brasil é o maior exportador de commodities, entre os 4 maiores exportadores do mundo. Bom, então a minha experiência ela vem disso. Então eu comecei no Congresso em 91 a lutar por uma reforma tributária simplificadora. Consegui o Simples, que hoje atende muita gente. É bom, é ótimo para a microempresa, mas não é o ideal ainda. O ideal é ter um sistema único nacional extremamente favorável a todos os setores que desonere, principalmente nesse bolo, Stallone, tem. Hum. Se quiser me cortar, pode cortar, mas eu quero terminar de explicar essa parte para ficar bem claro, né, na introdução. É, hoje, o sistema tributário brasileiro é considerado o pior e prejudica o ambiente de negócio. Então, o nosso ambiente de negócios do Brasil, perante o mundo, em 190 países, né, é o 125. Já pensou? Nós somos a nona economia do mundo hoje. O Brasil sempre esteve ali, oitava, nona economia do mundo. Somos a sétima maior população do mundo. Temos o quinto maior território do mundo, com água, clima ameno, florestas, terras boas, um agricultor de primeiro mundo, que o agricultor brasileiro é o melhor agricultor do mundo. Produzimos, né, de tudo aqui no Brasil e nós não conseguimos crescer. Temos excelentes exportações, saldos comerciais, mas não cresce. Então, na origem do problema, nós encontramos que o sistema tributário, todos os anos, tem 800 bilhões de sonegação. 25% da economia brasileira está na informalidade. Então, o PIB do ano passado foi de 10 trilhões, nós deixamos de formalizar 2,5 trilhões de PIB. Então, o PIB do Brasil não seria o nono do mundo, seria o sexto, quinto lugar no mundo, se incorporasse esses 25% de informalidade, que gera uma sonegação de 33% de 25% dá 8% do PIB, 800 bilhões. Segundo, a guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, tem custo. Custa 650 bilhões por ano, que está no preço do consumidor. Aqui também tem o empresário declara que vai pagar o imposto e não paga. Isso chama inadimplência e vira dívida ativa na ordem de 300 bilhões por ano, que está dentro do preço. O consumidor já pagou. E tem a pior burocracia, a maior burocracia tributária do mundo, que custa 200 bilhões por ano. Então, essas inadequações, incoerência, inconsistência do sistema tributário prejudicou ao longo dos anos, esses 40 anos, o crescimento vigoroso da economia brasileira, que poderia estar com uma renda per capita igual de Portugal, igual da Espanha. Dito isso, eu passo as perguntas e respostas para dizer para você a grandiosidade da reforma, a importância da reforma para as famílias brasileiras, para os consumidores, famílias, para os trabalhadores, para os empresários e para toda a economia brasileira. Deputado Raul, o senhor foi fantástico, né? Muito breve, detalhou, né, a grande história dos tributos do Brasil e a necessidade de uma reforma real, né, que traga mais qualidade tanto para o produtor quanto para o consumidor. Eu tenho perguntas aqui, o pessoal ficou sabendo, né, que ia ter essa entrevista, mandaram várias perguntas. E vou começar com o setor do agronegócio. Vai ter mudança para o setor do agronegócio? Será que a taxa tributária vai aumentar ou vai diminuir? E a questão das exportações, como que funciona? Vai ser praticamente o mesmo sistema, só muda o nome, ou vão ter mudanças significativas? Por favor. Olha, Stallone, setor primário, produtor rural, industrial, comércio, serviços, né? O que mais vai ser beneficiado é o produtor rural. Porque hoje, o que acontece com o produtor rural brasileiro hoje? É que são 5 milhões de propriedades rurais. Ele compra insumos, compra insumos, compra semente, adubo, gasolina, máquina, peça, contrata oficina, contrata caminhão, contrata máquina coletadeira, plantadeira. Tudo isso que ele paga para produzir soja, milho, trigo, carne, né? E depois vender, ele não recebe o imposto dele de volta. Esse é o primeiro problema, mas o que vai resolver com o IVA, que vai chamar IBS e CBS. Então, esse novo imposto
né? Ele vai resolver um problema de meio século de prejuízo para o agricultor brasileiro. Então, há um estudo da LCA, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que diz que o agricultor brasileiro deixa de receber 12% da sua safra de impostos que não são devolvidos para ele, que eles são mandados para frente e vai beneficiar lá na ponta o exportador brasileiro. Então, vamos resolver isso. Então, a produção brasileira, primária brasileira, de todas as atividades, dá R$ 1 trilhão por ano, 10% do PIB, e o agricultor brasileiro vai conseguir, com essa nova lei, receber 12%, 120 bilhões, que vai pôr dinheiro em 5 milhões de propriedades que vão, por sua vez, comprar mais coisa para sua propriedade, melhorar a cerca, melhorar a plantação, melhorar a sua terra, melhorar a sua condição de vida e vai circular esse dinheiro no interior do Brasil. Segundo, uh, esses valores, né, da exportação brasileira, ele vai ser muito melhor e muito mais benéfica para todas as cadeias, porque o nosso IVA vai ser crédito financeiro e pagamento do imposto automático. Não vai precisar mais ninguém declarar o imposto. O modelo de cobrança que nós vamos adotar é o modelo eletrônico automático 5.0, que foi elaborado por um doutor do ITA, um engenheiro do ITA, que tem uma grande empresa de Santa Catarina, que voluntariamente, patrioticamente, há mais de 20 anos vem desenvolvendo esse modelo de cobrança, porque é do ramo dele. Ele é do ramo de informática, né? E trabalha nessa parte de abastecimento de mercadorias do supermercado do Brasil. Ele abastece 80% do supermercado com o software dele. Ele gerencia as compras, vendas, os estoques da indústria, do atacadista e do varejista. Então, ele bolou uma forma de cobrança em que toda atividade econômica começa na zona rural. Então, o agricultor comprou, o imposto dele fica nas nuvens, a hora que ele vendeu a produção, ele recebe de volta o imposto dele. A indústria comprou a matéria-prima, o imposto dele vai para as nuvens e outras matérias-primas e insumos que a indústria compra, que ela usa muito, terceirização, serviço, transporte, tudo, segurança, logística, todos os tipos de tecnologia que ele usa, ele se acredita, quando ele vender o produto industrializado dele, ele recebe de volta o imposto, automaticamente, sem ninguém pôr a mão. O varejista, o prestador de serviço, a mesma coisa. Quando esse produto, esse bem e serviço, chega na mão do consumidor final, aí encerra a operação, o consumidor paga no preço final esse imposto e toda a cadeia produtiva para trás ficou zerada e o consumidor vai pagar um imposto 30% menor do que é hoje. Por quê? Porque ele não vai pagar mais a guerra fiscal, né, que hoje tem entre estados e municípios, que tem um custo em cima dos preços, não vai pagar inadimplência, porque o empresário não vai mais ter a responsabilidade de declarar e ter que pagar o imposto, então o imposto não ficará mais dentro da empresa, ficará dentro do sistema público de arrecadação e acaba com a burocracia. Então, os custos dos impostos e o custo de produção para toda atividade rural, industrial, de comércio, de serviço, e o preço final vai diminuir essa carga de imposto, que eu chamo de gordura trans. Ela está ali e não precisava estar ali, ela só está ali porque o sistema brasileiro é o pior do mundo. Então, com isso, nós teremos um sistema transparente, um sistema funcional, em que todos vão ganhar. Não tem prejuízo para ninguém, para nenhum setor. O exportador ganha, o industrial ganha, o prestador de serviço ganha, mas quem mais vai ganhar são as famílias, que vai ter um tributo com menor peso, né, que não vai pagar nunca mais a guerra fiscal e a inadimplência, o custo burocrático, e a família brasileira vai ganhar porque vai gerar o dobro de emprego que gera hoje. Sim, o dobro de emprego. Que Se o Brasil maravilha. gera 1,5 milhão de emprego, vai gerar 3 milhões de empregos por ano e vai crescer a 6, 7% ao ano. Com isso, o Brasil, em 20, 30 anos, ele vai, em 15, 20 anos, ele dobra o seu PIB, diminui a sonegação, porque a cobrança será tudo automática, vai ter um grande programa nacional de nota fiscal. Aqui no Paraná, nós temos a Nota Paraná, que tem prêmios, né? E Sim. também devolução do dinheiro para pagar o IPVA. Só que nós vamos fazer um sistema único nacional, cobrança única da parte federal, estadual, município, no mesmo momento, e toda a nota fiscal com CPF
vai concorrer diariamente a milhões de prêmios. Assim, muito mais prêmios, assim, 5, 6 vezes mais do que todos os prêmios da Loteria Federal vai ser pago diariamente para milhões de brasileiros em todo o país. O fato. E segundo, as famílias mais pobres vão ter devolução de uma parte do imposto. Terceiro, comida vai ter zero de imposto. Vai ter uma cesta básica de 50 itens que não vai ser cobrado imposto. Terceiro, os remédios, que hoje é 33% o imposto, vai cair para 10% o imposto. Então, tem muitos ganhos que serão altamente benéficos para a população brasileira e para todos. Que maravilha, deputado. Eu ia perguntar da indústria, do comércio, dos serviços, mas o senhor já conseguiu apresentar para Tá? nós. E agora uma dúvida frequente é sobre a relação de municípios, estados e União. Os Isso. municípios tendem a perder ou ganhar? Dá para, eu já entendi, mas vamos reforçar esse assunto, né? Já Isso. que o sistema é Duas, nacional, né? Como vai ficar a isso. divisão? A garantia de Então, estados e municípios vai ser por isso. população? Ou vai ter algum Não, outro não, tipo não. de organização? Por favor. É, há duas regras de ouro na reforma que eu sempre afirmei nas muitos anos de palestra, só nos últimos anos. Eu fiz mais de 600 palestras e mais de 1.500 entrevistas como essa. É assim, regra de ouro número um, não mexer na partilha da União, Estados e Municípios. O que os estados, o município e a União têm hoje, olhando para trás nos últimos anos, na média ele vai manter nos próximos anos. Tá? Segundo, a segunda regra de ouro é não aumentar a carga tributária global para a população. Então, a média da carga tributária brasileira é de 33%. Nós vamos ficar dentro dessa média, né, sem alterar a carga tributária. Então, são regras de ouro. O sistema vai ser nacional, mas vai ser municipal, estadual, IBS, ICBS e o federal. Ninguém vai pôr a mão no dinheiro, nem o governo federal, nem a Receita Federal, nem as receitas estaduais, nem municipal, vão pôr a mão no dinheiro antes que ela esteja líquida para partilhar. Como assim? Hoje o imposto entra na Secretaria da Fazenda do município, do estado, da Receita Federal, e lá o imposto entra e mistura o débito e crédito. No novo modelo, ele é impessoal e é atemporal. Então, o sistema vai ser eletrônico como o sistema bancário. Você põe a mão no dinheiro quando você transfere um Pix, um TED, um DOC? Não. Você não põe a mão no dinheiro. Então, o modelo que está bolado é eletrônico. Eu vou lá, passei o cartão, o imposto fica retido, já vai para o sistema nacional e a empresa recebe a parte líquida de impostos. E o sistema de compensação de débito e crédito entre empresas é feito automaticamente. Quando chegou esse imposto no consumidor final, ele fez a compra lá no supermercado, na loja, na farmácia, né, em qualquer estabelecimento que ele for comprar um bem, um serviço, saúde, educação, quando ele pagou, na hora que ele pagou, esse imposto já vai para o Sistema Nacional de Partilha, de acordo com os índices do que os estados e municípios não têm hoje. Então, já é mais ou menos assim, já é assim hoje, o ICMS quando chega no final do mês, né, o governo do estado faz a partilha município por município de acordo com o índice de ICMS de cada município. Também é assim o fundo de participação dos municípios e dos estados. Então, só que no nosso modelo ninguém vai pôr a mão, como o dinheiro vai entrar todo dia, todos os dias vai entrar dinheiro no cofre, no caixa do município, dos estados, da União, automaticamente. O senhor me permite Eu, interromper? Raul, Eu queria pois só não. perguntar um caso específico do estado do Paraná, que nós temos aqui o ICMS ecológico. Uma parte do Sim, ICMS é pago como benefício a reservas florestais, né, áreas verdes preservadas. sim. Com essa reforma tributária, o ICMS, teoricamente, deixa de existir e passa a Não, não. ser unificado, o ICMS continua. E o ICMS Não, não. ecológico vai ser modificado também? O Estado do Paraná faz o que quiser com o imposto dele. Só que ele, como ao imposto ecológico, 25% do 25% do ICMS, hoje tem uma regra de partilha diferente do valor agregado. Então, hoje o modelo é de valor agregado. O que é o valor agregado? Você soma 100% da produção rural do município mais a diferença entre entrada e saída de cada município. Aí forma o valor adicionado, agregado, que a palavra é a mesma, adicionado, agregado,
né? O acrescentado. Então, esse valor soma todos os municípios, faz o bolo e tira um índice. Cada município tem isso. Mas uma parte desse valor, 25% hoje, é feito população, território municipal, tem o ICMS ecológico. Isso continua na mesma regra, tá? Porque é uma lei estadual. O Estado pode determinar, dentro da regra constitucional, manter o ICMS ecológico com base em áreas inundadas, reservas florestais e outras questões da natureza. Então, é muito bem tranquilo isso, né? Não tem nenhum tipo de perda para ninguém, né? E essa foi uma grande preocupação que a gente sempre teve. Que legal. Deputado Raul, né, Luiz Carlos Raul, falando sobre reforma tributária. Nosso tempo é curto, deputado, temos aqui mais uns 5, 6 minutos. Queria pedir para o senhor fazer as considerações finais, porque foi uma aula excelente, né, a partilha muito bem detalhada sobre vários temas importantes. E eu gostei muito, porque senti tranquilizado. Além de participar aqui da CFM do Bisbe Notícias, eu também sou um ser humano consumidor na vida do dia a dia e gostei de saber que o alívio no preço final, a redução dos impostos vai trazer mais emprego, mais economia e melhor vida para a nossa sociedade. Sim, Por favor. sim. É um prazer, Stallone, e a todo o povo do Paraná e Cianorte, né? Essa belíssima cidade, essa região maravilhosa, Pé Vermelho, né? Então, eu venho trabalhando isso a vida toda, eu tenho 50 anos de vida pública, né? Comecei a minha vida pública junto com o Álvaro Dias e continuo com ele até hoje, nessa luta, essa caminhada. Fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes, né? Então, essa experiência e a minha volta ao Congresso, em primeiro lugar, devo a Deus, né? E aqueles amigos fiéis que sempre me acompanharam, né, na vida pública. E eu estou contribuindo com o país. Primeiro, a reforma tributária que aprovamos, ela é do Congresso, ela é da sociedade. É uma reforma suprapartidária em que ela teve o apoio do governo federal, do atual governo, dos governadores, né, dos prefeitos. A maioria, né, aprovou e apoiou a reforma. A maioria dos empresários e a maioria das entidades de trabalhadores e a maior parte da academia, né, da Universidade Brasileira e dos estudiosos. Claro, não é uma unanimidade, mas nós tivemos o apoio. Eu alerto, tem muito fake tributário, né? Além do fake news, né? Notícia falsa, tem notícia falsa de tributo, fake news tributário, né? Porque eles acabaram colocando uma coisa muito feia no meio, que é a ideologia. Reforma tributária é reforma econômica, é uma reforma liberal do capitalismo brasileiro, que é o pior tipo de capitalismo que tem no mundo. Então, nós vamos consertar o capitalismo brasileiro, é a economia de mercado, né? Então, a minha bandeira, meu tema é econômico. Como reconstruir a economia brasileira para que ela cresça, gere emprego, renda, salário, né? E bem-estar à família brasileira. E essa é a minha maior preocupação. Ah, mas, Raul, você combate o governo? Não é minha preocupação, né? Como se fosse, na hora que tiver que combater algum caso extremo de corrupção, eu me torno general das tropas, né? Enquanto isso, esse papel é feito pela infantaria, né? Pessoal que está lá na frente do combate. Com a minha experiência, eu não posso perder um minuto, né, do meu tempo, de deixar de pensar na legislação complementar que estamos elaborando agora. O governo e o CONFAS, os municípios, vão mandar as leis para o Congresso, regulamentando essa matéria constitucional, que é a emenda constitucional 132, que aprovamos, né, no Congresso, na Câmara e Senado. Tivemos mais de 2/3 de votos, né, nas duas casas. Isso é aqui, apoio nacional, né? Então, nós tivemos unanimidade. E uma minoria fica aí rateando, falando mal, etc. Mas é assim mesmo na vida, né? Ninguém consegue agradar a todos o tempo todo. Mas eu, como não sou governo, né? Não sou governo, sempre fui adversário do PT, mas eu me dedico nesse momento a uma política de uma agenda positiva nacional, que é a economia. Não tem o que é mais importante? Pôr comida na mesa das famílias.
né? Hoje até a classe média brasileira está esmagada por essa situação econômica que vê. Por quê? Porque não cresce, a população cresce, mas a economia não cresce. Então, meu ideal de luta é este: fazer essas leis, né? Regulamentar e implantar esse sistema que eu venho defendendo há mais de 30 anos. Claro que eu sou dos líderes, tem muita gente, né? Muitos me chamam de pai da reforma tributária, pai do simples, do super simples, sim, mas tem muitos pais também. Isso que é importante. Quando uma ideia ela pega força, ela tem que ser uma ideia assumida por muita gente, né? Um propósito, um ideal. Então, por isso que nós que temos uma formação democrática cristã, né? Temos esse dever cívico, primeiro com Deus, né? Com as famílias, né? Do Brasil e do mundo, né? Da humanidade, pela paz, pela justiça, pelo progresso, pelo desenvolvimento, pela fraternidade universal. Tá bom? São conceitos que eu sigo à risca a vida inteira. Então, um grande abraço a todos e a todos aí de Cianorte, né? E todo o Paraná. Parabéns pelos 5 milhões de audiências, né? Realmente são números impressionantes, significativos. E agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês desse tema tão importante. Estou aqui em Brasília, me preparando para viajar agora na parte da tarde, para voltar para Londrina, né? Para as cerimônias do finado, né? E, e para fazer realmente a reflexão, né? Do nascimento, vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa a todos vocês. Obrigado, deputado Luiz Carlos Rauli. Foi um prazer conversar com o senhor, né? Muita experiência, sabedoria, posicionamento, né? Realmente em benefício da nação e não, né, um cabo de guerra político. E é claro, a gente entende que defender bandeiras é parte da política, mas essa bandeira da reforma tributária, a história já reconheceu O e vai número um. reconhecer ainda mais. Vai ser em benefício da sociedade e não só de um partido ou de um projeto, e sim de todos nós brasileiros. Nós da CFM, do Bispo Notícias, agradecemos muito a vossa participação e deixamos as portas abertas. Quiser vir para Cianorte, será muito bem-vindo. Então, fica aqui o Obrigado. convite. Um abraço, foco, força e fé em Deus, que tudo dá certo. Um abração, que Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.